Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abram, por favor, a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos dar sequência à série de exposições. Já vamos pela 64ª mensagem neste livro. E enquanto você vai abrindo aí, vou fazer uma ressalva que fiz no sábado passado. E é possível que eu faça em todos os próximos sábados até acabar este assunto na carta. Aqui nós trabalhamos com pregação expositiva. Isso significa que seguimos versículo a versículo. O pregador, salvo excepcionalissimamente, não sei nem se está certa essa palavra, não escolhe o que vai pregar, ele prega o que vem na sequência. E por que eu estou enfatizando isso por uma segunda vez e pretendo enfatizar as outras? Porque o assunto que Paulo está tratando, vocês vão ver daqui a pouco, é o sustento dos líderes. E eu sou um líder, então para que ninguém diga que o pastor André escolheu um texto para pregar ou vários textos para pregar em causa própria, então eu tenho que fazer essa ressalva. Não tinha nem como eu imaginar quando esse texto seria pregado, quando eu comecei há quase 2 anos e meio atrás a pregar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lá. Você já está no texto, farei uma breve introdução. Se todos nós formos sinceros, salvo alguma raríssima exceção, todos nós vamos concluir que desejamos algo nesse exato momento. Temos um desejo, queremos alguma coisa. Ouso ser mais específico e afirmo que é muito provável que todos nós, salvos também raríssima exceção, deseja algo material que gostaria de comprar. Um celular, um computador, um relógio, uma roupa, um sapato, uma bolsa, etc. Na verdade, se todos nós refletíssemos em nossos principais objetivos de vida, é possível que chegássemos a conclusões bem parecidas. Todo mundo, ou a grande maioria, pensa muito e tem como objetivo principal ter a casa própria, estabilidade financeira, sucesso profissional, carro, viajar e etc. A princípio, não há mal nenhum nesses desejos e objetivos. Mas vocês já repararam como nós constantemente valorizamos e desejamos conquistar alvos materiais em uma proporção muito maior do que objetivamos conquistar alvos espirituais? Vamos juntos, mais uma vez, fazer um exercício de sinceridade. Você deseja ou planeja ter um bom celular, ou um bom carro, ou uma boa casa, ou um bom emprego, mais ou menos do que você deseja ser santo? Mais ou menos do que você deseja glorificar a Deus no seu trabalho, faculdade ou escola? Mais ou menos, essa aqui eu acho que é a mais difícil, mais ou menos do que você deseja ter uma vida devocional regular? Infelizmente, ainda que em teoria nós saibamos que esses alvos espirituais são mais importantes, e eu falo por mim também, na prática nossos objetivos materiais tendem a dominar muito mais da nossa atenção. No texto que vamos considerar hoje, onde Paulo continua a lidar com as questões relativas aos direitos dos líderes espirituais e os deveres da igreja, vamos aprender como, para nós cristãos, os benefícios espirituais devem possuir maior valor que os bens materiais e terrenos. Vou repetir, vamos aprender como,
para nós cristãos, os benefícios espirituais devem possuir maior valor que os bens materiais e terrenos. E para isso, enfim, vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: quem serve como soldado à própria custa? É uma pergunta. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender, Senhor, a Tua vontade revelada apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Tá, o contexto, muitos aqui já estão carecas de saber. A igreja de Corinto tinha muitas dificuldades e Paulo escreve esta carta e outras também, mas essa é a primeira carta canônica de Paulo aos Coríntios, no qual ele tem o objetivo de conduzir aquela igreja em uma vida de santidade. É quando, com este intuito, já no capítulo 8, Paulo responde o que nós consideramos vastamente aqui, quanto à questão de alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo ensina, naquela ocasião, no capítulo 8, que tal prática de comer alimento de sobra de animal que foi sacrificado aos ídolos, não é pecado em si mesmo, mas pode ferir a consciência daqueles irmãos mais fracos. Por isso, os irmãos que tinham essa consciência deveriam evitar tais práticas, se isso fizesse o irmão fraco se sentir culpado ou pecar. Para destacar a importância dessa preocupação com os irmãos mais fracos na fé e principalmente de não pecar contra Jesus, Paulo diz no final do capítulo 8, no verso 13, que estava disposto a nunca mais comer carne se isso fizesse seu irmão tropeçar. Você pode estar perguntando por que o pastor tem enfatizado toda vez que ele introduz o texto que nós vamos considerar o capítulo 8. Porque o capítulo 9 é consequência lógica direta do capítulo 8. Porque no final, como eu acabei de mencionar no verso 13, Paulo diz que ele estava disposto a abrir mão do direito, da possibilidade de comer carne em favor dos irmãos, por amor dos irmãos. E aí, no verso 9, ele vem mostrar, primeiro, no verso 1 e 2, no capítulo 9, e primeiro, nos versos 1 e 2, Paulo mostra as suas qualificações. Não é qualquer um que está disposto a abrir mão, é o apóstolo Paulo. E aí ele continua e mostra, nos versos 3 a 6, que nós consideramos no último sábado, que é verdade o que ele estava dizendo, que ele abriria mão em favor dos irmãos, porque ele já abria mão de alguns direitos como líder espiritual, como apóstolo. Ele já renunciava aos direitos que possuía em relação aos irmãos na igreja de Corinto, como, por exemplo, o direito de receber sustento da igreja e o direito de fazer-se acompanhar de esposa crente. Hoje, vamos seguir a linha argumentativa de Paulo, onde ele continua a tratar sobre o direito dos líderes espirituais de serem sustentados pela igreja. Por isso eu fiz aquela ressalva no início, se você tem dúvida, agora não tem mais. Primeiro ponto, a lógica do direito. Está lá no verso 7 que eu vou ler novamente. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Na última exposição, como já disse, nós, quando consideramos o verso 6, vimos que Paulo destaca que ele e Barnabé
também possuíam o direito de serem sustentados para se dedicar exclusivamente para a igreja, embora, como eu já disse, Paulo não fizesse uso direto deste direito em relação especificamente à igreja de Corinto. Então, a partir do verso 7, que vamos considerar hoje, Paulo vai expor por que os líderes espirituais têm este direito de serem sustentados. E para começar o seu argumento, ele vai lançar novamente, como é costume, mão de 3 perguntas retóricas ilustrativas. E desta vez, todas as perguntas retóricas de Paulo esperam uma resposta negativa, como a gente vai ver na sequência. A primeira dessas perguntas é: quem serve como um soldado... Está estranho o som aqui. Quem serve como soldado à própria custa? A resposta para essa pergunta claramente é ninguém, pois o soldado é aquele que luta em favor de sua nação e, como consequência, recebe desta nação tudo o que precisa. Recebe comida, uniforme, local para dormir, soldo, que é o salário do soldado, armamentos, munições e etc. Nenhum soldado prestaria serviço no exército à sua própria custa. Isso é impensável. Eu vou lutar numa batalha, mas eu que vou comprar minha espada. Nunca foi assim na história humana. Nunca foi assim. Vale lembrar que Paulo não está pedindo aos coríntios por sustento, nesse caso especificamente. Pois, como já vimos e vamos ver mais adiante no restante da exposição, nos próximos dias, Paulo renunciou a esse direito em relação à igreja de Corinto. Mas o que Paulo quer destacar é que o direito existe, o direito de sustento dos líderes espirituais existe, a despeito dele ter renunciado a este direito. E aqui Paulo tem em mente pastores, missionários, qualquer pessoa que se dedique exclusivamente à obra do Senhor. A segunda pergunta é uma ilustração retirada do contexto agrícola, mais especificamente das plantações de uvas. Paulo diz: quem planta uma vinha e não come de seu fruto? A resposta aqui esperada é a mesma: ninguém. Essas palavras lembram um ditado proverbial da lei mosaica que está registrado em Deuteronômios 20, verso 6. Escute, se quiser, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. A lógica dessa segunda ilustração é tão clara quanto a da primeira. Quem planta a uva quer tomar vinho, vai tomar vinho. A terceira e última pergunta é: quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Todos deveriam responder novamente: ninguém. Isso porque o pastor de gado desfruta de um suprimento diário de leite de seus animais. E ele pode alimentar-se, bem como sua família, com os produtos derivados do leite e o próprio leite. Com essas vívidas ilustrações, lembrem, aquilo lá era um contexto militarista, aquela época vivia-se um contexto militarista, onde guerras eram comuns, e vivia-se também um contexto agrário, onde se vivia basicamente da criação de animais e da agricultura. Então Paulo está falando o que é bem claro, que ninguém tinha dúvida. Então, nesta terceira pergunta, Paulo está atestando mais uma vez pela lógica que é claríssimo o direito de quem trabalha na vida espiritual da igreja deve receber o sustento material pela igreja. E aqui há algumas lições muito claras. Com esses exemplos, aprendemos que existe uma correlação direta entre essas relações que o Paulo ilustrou e a atividade exercida pelos líderes espirituais. Na verdade, como se diz, é que eu vou usar uma expressão, eu tentei não usar, mas a vontade de usar foi maior. Como se diz nas relações de direito de trabalho, existe entre os líderes espirituais e a igreja uma relação sinalagmática. O pastor está falando palavrão agora, não?
Sinalagmática nada mais é do que uma relação que envolve contraprestações mútuas. Um faz uma coisa e o outro faz outra coisa. O que é que Paulo está ensinando? Que o líder alimentar fisicamente o pastor. Ou seja, como em qualquer outra relação de trabalho, o pastor, o missionário, aquele que se dedica exclusivamente à igreja, merece receber o seu sustento dessa dedicação, como um pedreiro, um pintor, um médico, um personal trainer, um professor e etc. Com isso, devemos aprender que existe um compromisso mútuo. Quem trabalha deve receber. E no que tange aos líderes espirituais, os direitos e deveres foram estabelecidos pelo próprio Deus. Vou repetir que isso é importante. Não foi eu que estou dizendo que é bom ter esse direito. Foi o próprio Deus que estabeleceu esse direito, como Paulo vai destacar na sequência do texto, o que vamos considerar no segundo ponto. No segundo ponto, que eu chamei de o fundamento do direito, nós vamos ler os versos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isto foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Como Paulo sabia muito bem, somente os argumentos lógicos que nós consideramos no primeiro ponto não deveriam ser suficientes para provar o seu ponto. Por isso, ele recorre ao sólido fundamento da palavra de Deus. Lá no verso 8, no início, é isso que ele faz com mais uma pergunta retórica. Não digo isso do ponto de vista meramente humano? A lei não diz a mesma coisa? A resposta é: sim, a lei diz a mesma coisa, Paulo. A palavra de Deus é fundamental para Paulo, por isso ele a cita com frequência. Lembre-se que quando Paulo cita aqui a lei, ele está se referindo especificamente à Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco de Moisés. E o que foi escrito por Moisés, que atesta, que comprova, que fundamenta o direito defendido por Paulo aqui? É o que lemos na sequência do nosso texto. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Essa é uma citação quase que direta de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, que diz: não amordacem o boi enquanto está debulhando o cereal. Pastor, o que significa isso? O que é debulhar o cereal? Por que não se podia amordaçar o boi? O que essa norma está prevendo em si? A debulha funcionava mais ou menos assim. Eu não entendo, talvez tenha alguém aqui que entende melhor do que eu, mas eu pesquisei rapidamente na internet. Um fazendeiro, um agricultor, ele espalha os grãos num terreno ao ar livre que seja liso, sólido, bem sólido, duro e nivelado. Então ele coloca uma tábua cujo peso era aumentado por pedras, uma tábua grande em que ele colocava pedras ou mesmo pessoas ficavam em cima. E essa tábua era amarrada a uma junta de bois, ou seja, 2 bois no mínimo, ou cavalos, e esses caminhavam em círculo em cima desses grãos, enquanto estavam amarrados em um poste que estava fincado no meio do terreno. Então os 2 bois iam caminhando em círculo, enquanto arrastavam aquela madeira pesada por sobre os grãos, com o objetivo de debulhar, que é separar o grão da casca, da folhagem, das folhas e etc. Então é mais ou menos assim. Senão, se você não entender, depois entra na internet e vê lá, que eu não entendo também direito.
E aí os bois ficavam rodando ali naquele trabalho, só que enquanto eles rodavam, não poderia colocar-se mordaça na boca deles para que eles comessem enquanto trabalhavam. Eles ficavam rodando lá um tempão, mas eles eram livres para comer tudo que tinham vontade diante deles. Este comando de Deuteronômio era levado tão a sério entre os judeus, que se um judeu amordaçasse um boi, ele correria o risco de ser açoitado na sinagoga local. É curioso, meus irmãos, o fato de Paulo apelar exatamente para esse texto. Existem outros textos na Bíblia que seriam talvez mais claros, mas Paulo apela para este. Uma vez que para o leitor original, essa passagem, também é curioso por causa disso, essa passagem seria destinada apenas ao cuidado para com os animais. Quando lia o Antigo Testamento, aqueles que entravam em contato com esse texto, eles relacionavam apenas ao cuidado de animais. É por isso que poderiam até açoitar alguém que não fizesse. Só que o que parece aqui é que Paulo está fazendo um argumento que a gente chama do menor para o maior, que é mais ou menos assim a lógica. Se Deus quer que o fazendeiro cuide bem do boi que trabalha para ele, ele não esperaria muito mais daqueles que são beneficiados pelos cuidados espirituais de seus líderes? A resposta é claro que sim. Ainda assim, estamos diante, ao lermos esse texto e ao interpretarmos esse texto de Deuteronômio, estamos diante de um claro exemplo de progressão da revelação. Paulo não está usando o texto de Deuteronômio apenas para reforçar o seu argumento de uma lógica menor para maior, como eu já expliquei. Paulo, na verdade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está revelando que aquele texto possui também um comando sobre a liderança espiritual e a igreja. Como ele vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo claramente na sequência. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. A interpretação dessa pergunta, meu irmão, a interpretação do que Paulo está escrevendo, essa pergunta logo no início, por acaso é com bois que Deus está se preocupando, deve ser entendido dentro de um contexto maior das Escrituras. Como Criador do universo, Deus mantém todas as coisas pela sua providência. É Deus que faz com que tudo, na verdade é Cristo, pela palavra do seu poder, como é revelado no livro de Hebreus, que sustenta todas as coisas como estão. E por isso, é Deus que dá alimentos a todas as criaturas, quer sejam as pequenas ou grandes. Como lemos no Salmo 147:9, Deus, Ele, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando gritam de fome. Portanto, quando Paulo pergunta se Deus está preocupado com os bois, ele diz que não é só com os bois, ele não está querendo dizer que Deus só cuida de pessoas e negligencia os animais, mas que Deus está falando que nesse texto não tem apenas o condão de preocupar-se com os animais, mas também com os homens. Isso é muito claro. Paulo quer ensinar que se Deus ordenou que o homem cuidasse de seus animais, no nível mais elevado ele ordenou que os membros da igreja devem cuidar dos seus ministros do evangelho. Por isso que no verso 10 ele vai dizer, literalmente, não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Quem é nosso? Quem Paulo está dizendo é em nosso favor? Ele está falando dele, está usando o exemplo dele de Barnabé, os ministros da igreja. Lá na frente ele vai dizer, aqueles que trabalham para o evangelho devem viver pelo evangelho. A gente vai acompanhar em futuras exposições. Ou seja, assim como os bois na debulha, aquele que ara e semeia na vida espiritual da igreja deve fazer isso com a esperança de poder participar da colheita. E aqui algumas lições para mim e para você.
Ainda que haja, meu querido e minha querida, direitos e deveres mútuos entre a igreja e líderes espirituais, em última análise tudo vem de Deus. Tanto o cuidado que a igreja recebe das mãos pela vida dos líderes, quanto o sustento que os líderes devem receber da igreja. Tudo sem exceção, tudo vem de Deus. Tanto, assim como o que o boi comia vinha de Deus, como nós lemos no Salmo ainda há pouco. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, um texto que consideramos muitas exposições atrás, ensina isso. Ele pergunta a Paulo: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ninguém. Eu já estou dando a resposta da pergunta retórica, tá? O que você tem que não tenha recebido? Nada. E se o recebeu, por que se orgulha como assim não fosse? Não sei. Com isso, aprendemos que todos nós, eu e você, todos sem exceção, até aqueles que não conhecem a Deus, que não glorificam a Deus, que não agradecem, todos sem exceção, são mordomos do Senhor. Recebem do Senhor tudo o que tem, inclusive corpo, capacidade mental e etc. Habilidades, etc. Posses, bens, alimento, tudo sem exceção nós recebemos do Senhor. Logo, para exercer uma boa mordomia, uma boa administração daquilo que recebemos, a igreja deve zelar pelo sustento material de seus líderes. Assim como, em relação direta, os ministros de Deus devem zelar pelo bom sustento espiritual da igreja. Note que há sempre uma correlação entre essas duas coisas. A ideia de o boi comer enquanto debulha é de que ele não estará preocupado com o alimento enquanto trabalha para servir alimento espiritual. Assim como deve ser... Eu já misturei tudo. Mas é assim que deve ser quanto aos obreiros da igreja. Um líder que não consegue sustentar a sua família, ele vai ser claramente abalado e prejudicado em seu serviço ministerial. Não há exceção para isso. Essa, inclusive, meu querido e minha querida, é uma preocupação com os ministros do Evangelho que foi confirmada no decorrer da história da igreja. Podemos ler isso, por exemplo, no mais importante documento histórico batista, a Confissão de Fé de 1689. Ouça o que diz o ponto 10 do capítulo 26 desse documento. Ouça com atenção. A incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar contas a Cristo. As igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com as possibilidades de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham que emaranhar-se em ocupações seculares, podendo também exercer a hospitalidade para com os outros. Isto é requerido pela própria lei da natureza e pelo mandato expresso do nosso Senhor Jesus, que ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Terceiro ponto. O que vale mais? Está lá no verso 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Este verso aparentemente não acrescenta nada de extraordinário para a defesa de Paulo quanto ao direito de ser sustentado. Todavia, neste único verso 9 e 11, creio que temos a mais importante lição de toda esta perícope, quiçá do capítulo 9, pelo menos até aqui. Aqui, além de confirmar que, mais uma vez, que os trabalhadores espirituais na igreja têm o direito de receber as bênçãos materiais, Paulo faz uma comparação entre as coisas que são eternas e as coisas que são materiais e temporárias. Com isso, Paulo quer ensinar que os coríntios que foram beneficiários dos dons espirituais do apóstolo receberam muito mais do que poderiam compensar materialmente. Mesmo que, como vamos ver
na sequência, Paulo não aceitou, renunciou a receber isso da igreja de Corinto, que eu já disse várias vezes. Assim, aqui, a resposta esperada a essa última de hoje, porque Paulo pergunta muito retoricamente, desta última pergunta retórica é a seguinte, vou repetir a pergunta e vou dar a resposta. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? A resposta é não, Paulo, não seria demais. Vários textos bíblicos conhecidos confirmam a superioridade dos bens espirituais em relação aos bens materiais. Como, por exemplo, o clássico muito conhecido da maioria de nós, Mateus 16, 26. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Aqui claramente o Senhor Jesus está ensinando que aquilo que é da alma, que é espiritual, tem valor muito maior do que inclusive o mundo inteiro. Quando você vai para Mateus, também em Mateus verso 6, a partir do verso 19, não é diferente. Olha esta lição de outra forma. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem... Avança um pouquinho para Mateus 6:31. Portanto, como conclusão dessa lógica, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Por isso está aqui, o valor espiritual maior do que o valor material. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todos esses textos apresentam um princípio bíblico comum que eu e você devemos entender claramente, de que as coisas espirituais possuem valor que superam muito as coisas espirituais, mesmo que seja, como eu já disse, o mundo inteiro. Entender isso aqui é muito importante para mim e para você. É muito importante que nós valorizemos o que Deus faz conosco por meio dos nossos líderes espirituais. Como eles nos ajudam a acumular tesouros nos céus, por meio das pregações, ensinos, cuidado, conselhos, testemunho e etc. Aqui nessa igreja, quantos de vocês reconhecem que avançaram espiritualmente, que acumularam tesouros nos céus, em virtude do trabalho dos ministros, dos pastores, o qual logicamente eu me incluo? Quantos de vocês reconhecem que foram fortalecidos e amadurecidos na fé pelo trabalho dos pastores? Agora, que valor isso tem para você? Que valor isso tem para a igreja? Note que a lógica de Paulo, agora voltando para 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11, aponta para algo que ultrapasse muito a questão de sustento pastoral e igreja. Ele está nos ensinando que aquilo que é espiritual e aquilo que desenvolve, aquilo que é usado para nos fazer avançar espiritualmente, tem muito maior valor do que qualquer coisa material. E isso deve nos fazer refletir e considerar a importância que os pastores têm para moldar, e sempre foi assim, quando eu digo pastores, não só aqui desta igreja, os pastores que se dedicam a serem pastores bíblicos, tá bom? Então tudo que não é isso, não está nesse meu exemplo, mas todo aquele pastor que se dedica a ensinar biblicamente, a viver biblicamente, apesar das dificuldades, ele está investindo, ele é fonte de crescimento espiritual para a sua igreja. E por isso o que ele dá é muito maior do que a igreja pode dá-lo materialmente. Só que isso ultrapassa o princípio de Paulo, e isso aqui que eu quero destacar, ele ultrapassa essa relação. Porque isso serve para qualquer outra compreensão que nós tenhamos, outra relação que nós vivamos na vida.
O que tem tomado a maior importância na sua vida, meu irmão, minha irmã? O que está em primeiro lugar quando você reflete sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida relacional, sobre as suas escolhas, para onde você vai deixar de ir? O que vale mais? Ter um salário melhor, uma progressão profissional ou uma igreja melhor? Ou uma igreja onde você é bem alimentado espiritualmente? O que vale mais? O trabalho que você deseja ou ter um bom pastor? Como cristãos, eu e você deveremos pensar nessas coisas. Eu bato e repito isso aqui, vou continuar batendo e repetindo. Eu recebo, às vezes, com muita tristeza, quando alguém quer se mudar de cidade porque recebeu uma proposta para ganhar mais. Uma coisa é se o camarada está passando por dificuldade, não tem como se sustentar, e recebe uma proposta e aí vai para outra cidade. Isso é uma coisa, não estou falando desse exemplo. Agora, às vezes a pessoa está bem, a vida está tudo bem, não é rico, ninguém precisa ser rico, a gente precisa ser santo acima de tudo, riqueza não é pecado, mas não deve ser o nosso objetivo principal. E o camarada vive uma vida boa, está integrado na igreja, às vezes está servindo, às vezes é líder, e aparece uma proposta, eu vou para lá. Para uma cidade que não tem uma igreja, não tem nada, porque ele vai receber 1.000, 5.000, 10.000 reais a mais, mas aí vai investir em muito tesouro na terra, mas a alma não vai ser enriquecida de tesouro material. O que Paulo está ensinando, esse princípio fundamental para todas as áreas da vida, para mim e para você, é que nós devemos sempre pesar, e que peso grande nós devemos dar à nossa vida espiritual. Nós somos ensinados desde que nascemos a pensar apenas na materialidade das coisas, apenas como eu vou me sustentar quando eu crescer, apenas qual é a profissão que eu quero ter, qual é a faculdade que eu quero estudar, qual é o curso que eu quero fazer, onde eu quero morar. Nós somos ensinados assim, mas o Evangelho deve nos tirar dessa condição e nos ensinar diferente. Deve nos ensinar diferente. Buscar essas coisas não há pecado nenhum, não, é bom, é maravilhoso, tudo mais, mas em primeiro lugar devemos ser conduzidos por aquilo e que nós sabemos que vai fazer com que nós tenhamos o crescimento espiritual, porque na lógica da palavra de Deus, na lógica da Bíblia, o crescimento espiritual é muito mais importante do que a matéria. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nota a visão de Jesus. A visão de Jesus é que o reino de Deus e a sua justiça é mais importante, o resto é todas as outras coisas. Muitas vezes nós, como cristãos, invertemos a ordem. Eu ouso dizer que na maioria das vezes. As outras coisas em primeiro lugar, e o reino de Deus e a sua justiça é secundário, lá embaixo. A humanidade, meu querido e minha querida, infelizmente não costuma valorizar o que realmente importa. Quer seja por ignorância da realidade ou por rebeldia contra a vontade de Deus. Prova disso, e aqui eu vou usar algo tirado aqui do contexto agrário para ilustração. Prova disso é que 1 grama, não sei se alguém aqui deve saber, mas poucas pessoas sabiam disso, imagino eu. 1 grama, presta atenção no que eu estou dizendo, 1 grama de pedra de vesícula de boi pode valer R$1.000. 1 grama, é isso mesmo que eu estou falando. Pedra de vesícula de boi pode valer R$1.000. Enquanto que a direção bíblica, conselhos de homens de Deus para a vida, são desprezados pelo mundo. Isso aqui, eu fiz esse contraste para escandalizar. Se não escandalizou você, me escandalizou muito. A droga da pedra do boi vale uma fortuna. Por quê? Um parênteses. Porque usam, a medicina chinesa usa para fazer lá mandinga. A droga da pedra da vesícula, a doença do boi, vale uma fortuna para o mundo. Mas o mundo quer andar em direção oposta à palavra de Deus. Ignorar
aquilo que pode o alimentar espiritualmente. Isso mostra qual é a condição humana. Eu e você somos chamados para pensar diferente. Eu e você devemos entender o quão importante é ser alimentado espiritualmente e o quão isso é mais importante do que qualquer benefício material. Que o nosso discernimento como igreja seja muito melhor que o do mundo. Em nome de Jesus, amém.